Eu, porém, esperarei no Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Livro do profeta Miqueias, capítulo 7 e versículo 7. E o versículo 8 diz assim: ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. O profeta Miqueias, ele estava vivenciando um momento muito escasso, um momento difícil, um momento de angústia, um momento de perseguição, um momento de tristeza, um momento de insegurança, uma crise em todas as áreas da sua vida e principalmente, na área espiritual, porque a ausência de Deus na vida do profeta estava muito grande. Por quê? Porque ele percebia que a frieza espiritual, ele percebia que havia uma camada nos reinos espirituais que estava se ausentando da sua vida, e talvez que o mesmo ele pensou na sua consciência que por mais que ele fosse um profeta, por mais que ele fosse uma referência de Deus para a vida de alguém, por mais que ele fosse um homem muito experiente no âmbito espiritual, mas ele estava vivenciando coisas difíceis na sua vida, de se entender e de se compreender, porque na realidade havia, essa situação difícil que ele estava vivenciando. Quando ele diz assim: eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. Eu, porém, esperarei no Senhor. Quantas pessoas em que ele conhecia, quantas pessoas em que ele talvez tinha convivência, homens e mulheres de Deus, talvez, que já disseram: não, eu vou abandonar a minha fé, eu vou esquecer por um momento esse Deus a qual nós estamos vivenciando ou acreditando. Quantas pessoas se deixaram ser levadas pelas lutas e pelas dificuldades dessa vida. Porém, o Miqueias, o profeta Miqueias, ele se posiciona, você está entendendo? Ele se posiciona em meio à crise, ele se posiciona em meio às dificuldades, ele se posiciona em meio às provações, ele se posiciona no meio da crise espiritual ou da crise mesmo econômica ou financeira na sua vida. Então ele diz: eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O que eu entendo aqui nesse texto é que ele estava reafirmando diante de Deus a sua confiança nele, mas também ele estava se referindo que por um momento, talvez, ele se deixou levar diante dessas lutas e dessas dificuldades. O versículo de número 8, ele está, na realidade, resumindo tudo aquilo que ele estava passando. Ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito, porque ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. E se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Então ele aqui já abre o leque, Ele já abre a visão, E ele expõe agora as suas fraquezas, expõe também tudo aquilo que ele estava sentindo, até mesmo no momento que ele fraquejou, no momento que ele declinou, mas ele automaticamente bate a poeira e diz: eu, porém, esperarei no Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito, porque ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Essa é a verdadeira confiança do homem de Deus e da mulher de Deus na terra. Que Deus em Cristo possa te abençoar